Olá, estamos começando mais um DNA e o nosso programa de hoje continua com o tema liderança. Hoje nós estamos apresentando um líder que tem impactado a vida das pessoas por meio do seu trabalho. Um dos grandes diferenciais da sua postura e que pode ser percebida é que, de fato, ele é um líder que vive pelo exemplo, que inspira as pessoas pelo exemplo da sua postura. Nós estamos recebendo, aliás, ele está nos recebendo, né, o nosso pastor, líder da Lagoinha Teresópolis, Alexandre Mineiro. Prazer estar aqui com todos vocês, uma bênção receber vocês aqui. É uma bênção, com certeza. Pastor, muito obrigada, em abrir suas portas para receber a gente, para compartilhar um pouquinho da experiência. Na verdade, o que me inspirou muito, uma das razões que despertou o nosso interesse em compartilhar um pouco da sua história, é de fato a gente ver como o seu trabalho tem inspirado as pessoas e transformado. A gente vê que é pelo exemplo, de fato, que você lidera tantas pessoas. A gente queria saber, na verdade, eu preciso dar ênfase aqui que em 2 anos de Lagoinha em Teresópolis, hoje ela já tem aproximadamente, um corpo de aproximadamente 1.500 membros. Então a gente vê que isso é um resultado de liderança significativo, é isso que nos inspira, Então eu queria compartilhar um pouquinho com as pessoas o segredo da sua liderança. Eu acho que o segredo é não ter segredo, Na verdade, o segredo de liderança você falou que a gente tem impactado, influenciado. Uma das maiores definições de liderança é influenciar. Porque, na verdade, as pessoas elas têm uma necessidade de serem influenciadas, E muitas vezes podem ser influenciadas até negativamente. E eu, como pastor, isso é uma das funções da igreja, Influenciar as pessoas com uma palavra de bem, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de paz, para as pessoas tenham uma vida melhor, Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. E eu acho que um dos segredos da liderança é não ter segredo, é você ser a pessoa que Deus chamou para ser. Se você tem a vocação para ser um líder, você pode se aprimorar, adquirir conhecimento e se preparar mais para isso. Mas viver de maneira natural é o que vai fazer você inspirar as vidas das pessoas, porque ninguém quer seguir um líder que ele não conhece. Ninguém quer receber instruções de um líder que ele não conhece. Na verdade, o talento pode sustentar um tempo, mas o caráter faz com que o talento vai todo por água abaixo. Por mais que tenha muito talento, se as pessoas não enxergarem transparência e não enxergarem caráter no líder que elas estão vendo, uma hora o trabalho ruim. Com certeza. E quem é Alexandre Mineiro? Como Alexandre veio para Teresópolis? Em que momento que isso aconteceu? Eu vim para cá já tem 2 anos e meio, que é o tempo da Lagoinha Teresópolis. Eu era pastor na Lagoinha de Niterói, A Lagoinha do Rio hoje, ela tem o nosso pastor Felipe Valadão e Mariana. A gente tem Lagoinha Niterói, Lagoinha Cabo Frio, Lagoinha Barra da Tijuca e Lagoinha Teresópolis. A primeira foi a Lagoinha de Niterói. Eu e o pastor Felipe, a gente é amigo já há muitos anos, há mais de 20 anos. A gente era de uma mesma igreja na nossa adolescência, juventude e tal. O Felipe foi morar em Belo Horizonte, casou com a Mariana. Quando ele voltou para o Rio, para Niterói, começou a Lagoinha em Niterói, foi natural ele me chamar outros amigos, que a gente sempre foi muito amigo, e a gente começou o trabalho da Lagoinha em Niterói. E depois de uns 2 anos e pouco na Lagoinha de Niterói, algumas pessoas de Teresópolis começaram a descer para Niterói para fazer o nosso seminário Carisma, que é o nosso seminário teológico, mais 20 pessoas. E eles iam toda terça, toda quinta, e às vezes iam domingo no culto. Só que eles começaram a pedir, a gente queria uma célula, queria um GC. A gente tem um GC que é grupo de crescimento, pequenos grupos nos lares e tal. E começou um GC aqui em Teresópolis, e eu comecei esse GC. Eu vim fazer o primeiro e comecei a cuidar deles, e no primeiro GC tinha 40 pessoas, aí no segundo tinha 80, no terceiro 100, 120, aí tinha 200 pessoas na casa do irmão, e falou, pastor, não dá na minha casa, vai cair minha laje, eu tô com medo, uma confusão no condomínio, não podia mais, e a gente foi, e tinha que fazer em outro lugar, fizemos na Casa Espanhola, e deu 350 pessoas aproximadamente, aí o moço lá falou, não pode, aqui só pode 250, aí a gente conseguiu no Teatro Higino, aí começou, aí no Higino foi 500 pessoas, e toda semana chegando gente, foi uma coisa
Nós não tínhamos plano, vamos fazer igreja em Teresópolis, vamos fazer isso, porque Teresópolis... Não, foi algo que nasceu no coração de Deus. A gente tem natural, a gente tem um entendimento de que igreja não é algo que a gente faz e não somente planeja estrategicamente, né, para ela colocar ela em algum lugar, como você coloca um negócio, uma loja, alguma coisa assim. Igreja é um organismo vivo, ela precisa nascer. Em Teresópolis nasceu, foi Deus que fez. Quando a gente viu, e a coisa foi tão rápido que apareceu esse imóvel onde a Lagoinha Niterói hoje, uma outra igreja estava saindo daqui, e um irmão fez o contato e arrumou tudo, e pum, aconteceu. E quando eu me dei por conta, a igreja estava crescendo, e eu era pastor em Niterói, eu ficava subindo e descendo, só que não dava mais para subir e descer. E eu falei, Felipe, eu vou ter que morar lá, cara, a igreja está crescendo, não tem jeito. E a gente sabe que tudo isso é resultado do mover de Deus, isso é um fato, né? Mas a gente também sabe que Deus levanta pessoas para esse mover, levanta essas lideranças. Em que momento você se percebeu naturalmente líder? Isso veio já com um movimento espiritual, né? Mas para essa perspectiva cristã, ou antes disso? Né? Não, liderança, eu entendo que algumas pessoas têm um dom nato de liderança. Você vê que desde colégio, algumas crianças elas já lideram grupos no colégio. As crianças já vão atrás dela. Só que liderança, as pessoas também não podem temer liderança, porque liderança é algo que se desenvolve, porque todos nós somos líderes. Ah, mas eu não lidero nada. Você lidera a sua vida, você precisa organizar suas finanças, você precisa organizar a sua casa, isso é liderar. Liderança é algo que ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvido na vida das pessoas. Eu, com 17 anos, já fui emancipado para ter uma empresa no meu nome. Né? Sempre trabalhei desde cedo, sempre tive isso, né? Esse DNA de liderança, de empreendedorismo, de fazer, de ir à frente. Quando eu me converti, foi natural também. Em 3 meses já tinha GC na minha casa, tinha célula na minha casa. Em menos de um ano eu era líder de juventude na igreja, de algumas áreas, e a coisa foi crescendo. E foi acontecendo naturalmente dentro da igreja também, né? E uma coisa que a gente percebe muito em Lagoinha é que ela é uma igreja muito grande e mais do que isso, né? Não é só uma questão de número, mas é uma igreja que tem muitos projetos e que também atende a comunidade de uma forma muito ampla, e tudo isso depende do engajamento de outras pessoas. A igreja precisa de voluntários. E isso acaba se tornando também uma enorme equipe para gerenciar, né? E quando eu te pergunto qual é o segredo, não o que se esconde, né? Mas qual é, de fato, assim, o que você percebe de característica que é o que faz com que você dê conta não só de atrair essas pessoas para o voluntariado e conseguir fazer uma obra tão grande, né? Mas de coordenar os diferentes talentos, enfim. É um desafio, acho que um dos grandes desafios da liderança é você saber identificar pessoas que têm uma capacidade de liderar e estejam no momento para isso. Né? No voluntariado, a gente realmente incentiva que as pessoas elas se conectem com a igreja, elas estejam conectadas, e ser voluntário, servir em alguma área da igreja, isso é saudável, né? Dentro da igreja, dentro do ambiente cristão, porque às vezes você tem um ambiente com 1.000 e poucas pessoas, igrejas até maiores, com a Lagoinha de Niterói, com mais de 5.000 pessoas, e fica muito difícil às vezes para o pastor dar conta de todas as pessoas. Depois passa de 1.000, tantas pessoas, às vezes você não lembra o nome de todo mundo, e é um fato. E você não lembra de ligar, se alguém não veio no culto, alguns você dá falta que estão mais perto, outros você não consegue. Porém, quando essas pessoas estão conectadas a várias áreas da igreja, mesmo que o pastor não dê conta, um líder dela vai dar conta. Ela vai estar sendo cuidada de alguma maneira, ela vai estar enxertada e conectada. Isso fica mais fácil de cuidar e mais difícil de se perder, né? Então, e como eu estava falando, um dos maiores desafios da liderança é você engajar pessoas, e não somente engajar na igreja ou em algum trabalho, algum serviço, mas é saber colocar as pessoas certas no lugar certo. E isso é um desafio, e saber entender as pessoas, né? Às vezes você é líder e você já desenvolveu
várias áreas da sua vida em questões de liderança, e algumas pessoas que estão sob a sua liderança não estão. Ou seja, às vezes você está em algum patamar de liderança. Nem todos que você lidera estarão no mesmo patamar que você, mas você precisa estar no mesmo patamar que todos. Porque às vezes você precisa vir aqui e conversar com essa pessoa que às vezes não entende algumas coisas, com outra que está em um patamar diferente, e assim você vai trazendo elas para junto de você. Em algum momento é até difícil definir, né? Porque quando a gente fala de liderança, eu costumo muito usar esse termo de liderança autêntico, né? Quando a pessoa ela traz isso na veia, e fica até difícil dar um pouquinho a receita de vez em quando, né? Fica. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com esse papo com o pastor Alexandre Mineiro. Até já!